Chega no intestino grosso, trava. Já assinou aí ou não? Não precisa também assinar, não. Eu coloco em todo jeito que você não assinou. Anda logo, assina esse trem aí. Aqui, ó, começando a aula, tomou uma punição por causa de chiclete. Não, vou dar punição, não. Ah. Pois é. Porque eu dei um delay pra ela pensar assim, ó, punição. Ah, eu tô com chiclete. Engolia. Não, mas ela continuou. Então, você entendeu? Você vai assinar não, né? Assina logo. Não precisa assinar não, vou dar punição do meu jeito. Ei, então vamos lá. Conceito de força tá no seu livro aí, enquanto eu vou ajeitando aqui. Por gentileza. Ó, sobre o chiclete, sabe o que é o problema do chiclete? Para outros aí que não vi, que tava mascando, porque infelizmente você estragou minha estratégia. Mas são estratégias que eu uso. É a vida, é assim que funciona. Aí vai guardar o livro? Ah. Sabe o que é o mal do chiclete? O mal do chiclete é o seguinte, de muitos de vocês. Não é nem isso. Cara, a escola não pode. Ponto final, não pode. Aí, tá tudo bem? Ah, fica chorando. Tá bem. Não, pode chorar também, faz bem. Você fica assim, ó, o chiclete tá aqui, eu tô mascando. O professor não olha? O professor olha, pode. Aí eu fico gastando energia de concentrar no mascar. Eu fico concentrando quando eu masco, quando eu não masco. E ele tá dando aula, eu tô só pensando nisso. Masco, não masco, masco, não masco. A aula passou, você ficou concentrado o tempo inteiro em proteger uma atitude que tá auto te sabotando. Porque você tá errado. Você entendeu? Vou dar um exemplo ruim. Ruim. Extremamente ruim. Esse é ruim. Vamos imaginar que você roubou algo e trouxe para a escola. Pôs dentro da sua mochila. A partir do momento que você roubou, se você é uma pessoa que tem uma índole, né? Você roubou por causa de uma atitude, sei lá, um impulso. Cara, dentro da sala, aí você veio para a escola. Você fica o tempo inteiro sintonizado na atitude que você fez, com medo de alguém descobrir. O mundo vai passar, você não está preocupado com o mundo, você está com medo de alguém descobrir o que você fez. E se uma pessoa chegar diferente e falar, meu Deus, descobriram. Você entendeu o BO de a gente fazer uma coisa que não deve, num lugar que não pode? Você entendeu, né? Então a gente não faz. A gente não faz. Não, sei não. Alana, é 2L? Primeiro ano. Oh, meu Deus, meu elogio. Eu descobri no trabalho coletivo que teve um professor que deu punição e elogio tudo no mesmo dia, pro mesmo aluno. Eu falei, meu Deus, sério? Eu dei elogio, depois ele fez a atitude errada, deu punição. E eu, beleza, então. Thales, não sei se você dá aula para vocês aqui. Continuando. O que é força em física? Lembrando mais uma vez que quando a gente está na teoria, o mundo é perfeito, viu? Beleza? A gente não tem interferências igual a gente tem no cotidiano. Vou reforçar isso algumas vezes, porque a gente vai dar algumas coisas, você fala, mas não, velho, porque aqui, estudando teoricamente, a gente corta várias variáveis. Variáveis são coisas que atrapalham ali, ruído naquela análise. Física. Força em física é um agente externo que age sobre alguma coisa que está parado para colocar aquilo em movimento, ou alguma coisa que já está em movimento, e esse agente externo, pode ser uma pessoa, qualquer outra coisa, faz aquilo ficar parado, ou faz aquilo aumentar a sua velocidade, ou
faz aquilo diminuir a velocidade. Vou fazer um exemplo para cada um desses modelinhos que eu expliquei aqui. Primeiro, o mais básico e notório é: eu tenho as folhas na mesa, dá um vento, a folha está em repouso, está parada. Fisicamente falando, força é um agente externo que age sobre um corpo. Qualquer outra coisa. Eu estou dando um exemplo ao papel. O vento chegou, bate no papel, ele levanta e sai voando. Ele estava em repouso, ganhou velocidade. Então, quem foi o agente externo? O vento. O vento que exerceu a força no papel. Ficou claro? Entendidos? Física, força é isso. Eu lá conversando com meu pai, força é o que ele falar lá, eu concordo com ele, tá certo e tá todo mundo beleza. Tudo bem? No tempo do meu pai, sabe o que era força? Pode ser no tempo do avô de vocês, do pai de vocês. Sabe o que é ou não? Sabe ou não? Energia. Estranho, né? Antigamente tinha essa expressão. Só avô deve saber disso, que eu lembro que você respondeu lá na história aquele dia, depois troca ideia com ele. Eles falavam o seguinte, lá na... Você tem força? Ele falava isso. O que significa isso? Tem energia na sua casa? Antigamente eles usavam isso, essa terminologia. É isso. Isso aí. É porque eles foram ensinados, né, e tal. Agora que o ensino, mesmo estando ruim, melhorou bastante, aí a gente põe as terminologias, que são os nomes certinhos para cada coisa. Hoje a gente usa o termo energia, mas quem é antigamente ainda usa o termo força. Aí nós, que é essa geração mais nova, que vai limpar e fazer o termo certo. Entendeu, né? Força é um agente externo que faz um objeto... Eu estou explicando em partes. Agora descobrir o porquê. Isso, desconecta aí, avatar, lembra? Força é um agente externo que age sobre um objeto que está em repouso e coloca ele em movimento. Você tem lá uma folha, uma pilha de folha, o vento vai, bate e já sai voando. Ela estava em repouso, as folhas. Se ela entrou em movimento, ela ganhou uma força. Quem deu essa força? Um agente externo. Quem foi? O vento. Ela estava em repouso e entrou em movimento. Certo? Perguntas? Outro exemplo. Força é um agente externo. Pode ser você, pode ser o vento, pode ser uma coisa que bateu na outra. Beleza? Física não sempre caracteriza a pessoa, não. A gente associa força, nós, né, não os antigos, como músculo, empurrar, puxar alguma coisa. Tá certo também. Beleza? Continuando aí. Isso aí é o que, meninas? Esses corte, recorte. Então já entendi, não é meu. Então, continuando aqui, mas que eu usar a força da caneta. Beleza. Continuando. Vamos imaginar uma situação, Alana? Vamos? Tá, não, a gente sabe que não tá, mas é a vida. Boa. Se você assistiu até aqui, escreve luta aí. Continuando. Minha neném tá aprendendo a andar, tá lá na bicicletinha, tá devagar. Elisa, tá devagar, vamos. Aí o que eu faço? Põe a mãozinha nas costas, agente externo sou eu. E aplico uma força. Ela tinha uma velocidade, sei lá, tá na mesma velocidadezinha constante que ela consegue. Quando eu ponho a mão nas costas e empurro, eu estou aumentando a velocidade dela. Você concorda comigo? Força é um agente externo, nesse caso sou eu, pegando algo que já está em movimento, que é a neném na bicicletinha, e aumentando a sua velocidade. Então, no momento que eu estou fazendo ela aumentar a velocidade, existe força, porque ela está aumentando a velocidade. O agente externo sou eu. Beleza? Certinho? Não. Não. Força é um agente externo que atua sobre um corpo para tirar ele do repouso e colocar ele em movimento. Movimento você pode colocar entre parênteses velocidade. Você não quer pegar a explicação aqui? Mas depois eu refino aí. Se precisar, a gente escreve bonitinho. Porque aí o que acontece? Tudo bem. Porque aí eu faço os exemplos, aí depois a gente escreve, fica mais fácil escrever, eu acredito eu.
Pode ir, entre aí. Já terminou lá? Para voltar ou para ficar? Ah, então beleza. Boa, eu vou chegar nessa. Essa é a mais estranha da gente analisar um contexto aqui. É porque eu ponho um exemplo estranho também, é por isso que é esquisito. Entenderam aí da bicicleta aí, né? Agora, depois que ela empolgou, aprendeu a pedalar lá, tá tudo empolgadinha. Aí nós somos assim, né? Quer andar só correndo. Aí ela tá correndo demais. Eu falo, não, tem que andar mais devagar. Então ela tem uma velocidade constante. Aí eu falo, tá devagar, tá rápido demais, neném, vamos mais devagar. Aí eu pego, põe a mãozinha no ombro e seguro ela um pouquinho. Você concorda comigo que ela tinha uma velocidade e quando eu seguro no ombro ela diminui a velocidade? Então o que acontece? Isso é força, é um agente externo. No caso sou eu, que pegou algo que está em movimento e diminuiu a velocidade. Certo? Certo? Tranquilo até aí? Eu também queria que minha mãe me buscasse e eu ir embora. Continuando. Tô brincando. Mas, entendidos, né? Agora olha esse exemplo. Você tem um carro, ele está indo de boa e tem um poste. Ele bate no poste e para. Beleza? Aí eu te pergunto, quem exerceu força em quem? Calma. 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 Vou terminar aqui, aí tem um momento de vocês ir. O carro sobre o poste ou o poste no carro? Quem acha que quem exerceu a força em quem? Que foi o carro que exerceu a força no poste, levanta a mão. Quem acha que foi o carro que exerceu a força no poste? Você acha também, Mariani? É você mesmo. Nós estamos errados. Por quê? Por quê? Minha aula dá sono, né? Eu vou fazer igual a Patrícia. Vai dar uns gritinhos aqui também ou não? É. É porque a gente pede pra vocês ficar concentrados, né? Parado, sem falar, concentrado, escutando, dá sono. Vocês acostumados a ficar só aquele, né? Antigas escolas. Continuando. Anterior escola. Escola anterior. Quando o carro vem, ele está em movimento. Força é um agente externo que pega um objeto em movimento e faz ele ficar parado. Então foi o poste que exerceu a força no carro. Estranho a gente pensar isso, mas é assim que funciona. Porque o agente externo, que seria, no caso é o poste, fez quem estava em movimento parar. Certo? Lembrando, tem que desligar a realidade dentro aí, do aplicativo de física, nessa hora que dá aula. Porque igual a menina não entendeu, porque ela falou assim, mas na vida real o carro bate, às vezes quebra o poste, às vezes bate e sai de lá. Não, é bate e para só. É assim, o mundo perfeito. Aqui o que eu estou explicando é assim que funciona. Beleza? Não, você entendeu. Você entendeu. Preço de análise, meu amigo. Aí você pode fazer a seguinte pergunta, professor, e quando vem um caminhão e um carro e eles batem de frente? E eles batem e para. Quem exerceu a força em quem? Aqui começa a entrar os detalhes que a gente já faz um período. Qual que é o detalhe, professor? É saber a pergunta que se faz. Porque se eu analisar o caminhão, foi o poste que exerceu a força, o outro carro que exerceu a força. Se eu analisar só o carro, foi o caminhão. Vamos analisar. Ver o caminhão, o carro, eles bateu e parou. Força é o agente externo que faz algo que está em movimento parar. Também, né? Porque pode ser aumentar ou diminuir a velocidade. Se eu analiso o caminhão, foi o carro. Porque o caminhão estava em movimento, ele bateu no carro e o caminhão parou. Então, o agente externo foi o carro. Agora, se eu analiso o carro, quem é o agente externo é o caminhão, porque o carro estava em movimento, bate no caminhão e para. Então, eu tenho que tomar cuidados em análise agora. Então, é assim que funciona, beleza? Pode. Aí você analisa separado um e separado o outro. Não tem como analisar os dois de uma vez. Porque alguém tem que ser quem sofreu a força e alguém tem que ser o agente causador. Sim? Boa, isso. Entendi. Entendi. Nessa análise que a gente está fazendo, não faz sentido.
A gente está desprezando massa. Não está considerando isso. A gente está só analisando uma coisa que é força. É a gente pegar algo e acontecer alguma coisa. Tipo assim, está parado, eu colocar aquilo que está parado em movimento. Depende da massa que seja. Vou dar uma analogia aqui para você ter uma noção que a massa... Não, geralmente o exercício fala, né? Ele vai te dar dicas. Em relação ao caminhão, em relação ao carro. Sim, existe a força entre os dois. Existe. E quando eles colidem, todo mundo está fazendo força. Só que se for uma questão aberta, eu tenho que justificar, né? Aí eu analiso o caminhão e o carro separado. Mas eles têm força, claro. Uhum. Não, aí você vai analisar primeiro o caminhão, depois o carro. Primeiro o caminhão, depois o carro. Eu quero que você analise separado. Entendeu? Mas relaxa. Vocês entenderam? O entendimento é o ouro. Não, a pergunta, nunca vai vir uma pergunta estratosférica, não. Não vem, não. O que vale é você entender e igual a gente está fazendo. E saber aplicar na análise. Vou te dar um contexto aqui, tanto que a massa não influencia nesse contexto para definir quem é quem. Pode perguntar aí, velho. Se eu responder assim, dado em relação, observando o carro, o caminhão fez. Isso. Não. Continuando. Quando a gente joga sinuca, tem um bolão, ele é maior um pouquinho, então a massa, e tem as bolinhas menores, tem uns números, certo? Se eu pegar a bolinha menor e tacar no bolão que tem uma massa maior e o bolão estiver parado, você concorda que ele vai entrar em movimento? Então, quem é a agente causador? A bolinha menor. O bolão está lá parado, eu peguei a bolinha menor e joguei. Ela bate e o bolão começa a mover. O bolão estava parado. Agente causador, o agente externo, quem fez a força foi a bolinha. Você entendeu? Então isso é força. Física não quer saber se é pessoa, não quer saber massa, não quer saber de nada. Tá acabando. Falta uns 7 minutinhos mais ou menos. Certo? Entendidos até aqui? Agora vamos nos detalhes que a gente precisa para resolver exercício também. Que é isso aqui, ó. 3 situações que a gente precisa agora de início. Eu tenho a situação A. Eu tenho um bloquinho. E aí eu estou exercendo 2 forças. Uma força de 10 newton e uma força de 5 newton. O tamanho da seta é proposital? Você errou? Não. Ela condiz com a intensidade da força. Quanto mais intenso, maior o vetor. O vetor é a seta. Você concorda comigo que as 2 forças, as 2 pessoas estão puxando para o mesmo lado? Então elas estão se ajudando? Aí a pergunta é, qual é a força resultante? A força resultante é a somatória das forças. Neste caso, a força resultante, eu faço força 1 mais força 2. Certo? Força 1 é quanto? 10. Força 2? Logo, a força resultante é 15 newton. Newton é a unidade de medida de força. Certo? 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 Situação B. Eu tenho uma força que puxa para o lado direito e uma força que puxa para o lado esquerdo. Elas estão se ajudando? Não, rapidinho. Vamos concluir aqui. Elas estão se ajudando? Você ficar no Vitor, né? Continuando. Um está puxando para a direita, um está puxando para a esquerda, certo? Ninguém está ajudando ninguém. Cabo de guerra. Tem um momento claro que pode se estabilizar. Forças iguais para os dois lados. A resultante é 0. Porque o objeto em análise não está movendo para canto nenhum.
Neste caso, como que eu calculo a força resultante? Fácil. Isso. Só que tem um detalhe. Força resultante é a força maior, força menos a força menor. Que é isso, meu Deus? Não. Por que tem que ser a maior menos a menor? Duas coisas em física que não tem negativo: tempo e força. São um detalhe importante. Fez seus cálculos lá, sei lá, analisando tempo. Não tem tempo negativo, não. Tem a subtração, né? As diferenças. Quanto tempo você gasta aqui no seu carro? 10 minutos. Como você sabe? Ah, porque eu saio 1 hora e chego 1h10. Mas me diz, menos 10 minutos. Não, não tem. E força também, não tem. Menos 10 newton, menos 20. Não, não tem. Se elas forem igual, vai cancelar. Uma menos a outra vai dar zero. Pergunta. Não. Não. Não tem. Força e tempo, não tem negativo. Qual é a força maior? 10 menos 5. Logo, sobrou quanto de força resultante? 5 newton. E o último caso, para a gente fechar, ser feliz e resolver a número 2, está no seu livro. Página... Não precisa ser agora, não. Você faz em casa, no seu momento de estudo. Assistindo a novelinha das frutas. Pode entrar. Pode falar, velho. Sou. Ó, aí, você estuda meus filhos. Vá, Rocha, tchau, vai com Deus. Pode falar, brother. Se eu deixar essa assistir Brain Hot? Você sabe o que é isso? Boa. Pode entrar aí, velho. Boa. Continuando. Não foi fácil o seu último horário. Alana. Oh, meu Deus. Continuando. Continuando. Pois é, quando a gente faz coisa errada é assim mesmo. Só pra gente fechar aqui. Falta 1 minuto. Falta 1 minuto. Dormiu a aula inteira, acordou preocupado com a hora de ir embora. Posso concluir? Posso finalizar? Obrigado. Esse caso aqui, eu tenho uma força para direita e uma para baixo, certo? Aí a análise que você tem que fazer nesse tipo de exercício é se eu tenho um ângulo de 90 graus entre ela. Aqui eu tenho, certo? Toda vez que eu tiver ângulo de 90 graus entre duas forças, eu vou fazer Pitágoras. Pode estar assim, pode estar assim, pode estar assim, não interessa. Gerou ângulo de 90 graus, aí é fácil, porque é isso aqui, ó. Força resultante ao quadrado, mais, igual, né, a força 1 ao quadrado, mais força 2 ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual a força 1, posso escolher qualquer uma delas. Quem quer força 1 nesse caso, vou escolher 5. 5 ao quadrado, mais força 2 ao quadrado, que é 10. Logo, força resultante ao quadrado é igual. Quanto que é 5 ao quadrado? Quanto que é 10 ao quadrado? Logo, força resultante ao quadrado é igual a 25 mais 100, 125. O que eu tenho que fazer aqui agora? Que a gente aprendeu lá atrás. Passo para o outro lado. Isso aqui vira raiz, o elevado. Força resultante é a raiz quadrada de 125. Tem raiz quadrada de 125? Não tem não, vai dar um número quebrado. Depois vocês fazem. Geralmente, quando for exercício, vai dar um número quebrado. São 11 uns quebrados. Porque 11, se eu não me engano, é 121, né? 11 vezes 11. Aí vai dar uns 11, uns vírgula, alguma coisinha. Beleza. O que eu quero dizer com isso? Em exercício, a gente vai ver valores. Quando a gente fazer exercício, vai dar uma raiz no finalzinho bonitinha, viu? No seu livro, tem a número 1 e o número 2. Número 2 lá, das bolinhas com a força. Então é isso. Não sei. O chefe chegou aí?
Até o chefe foi embora. Cadê o chefe para liberar aqui? Ô, velho. Falou, valeu, obrigado. Bom domingo. Dá um abraço na mãe de vocês no domingo. Vão com Deus. Muito obrigado.